Galera, vem aí na OK TV Conexão Costa do Sol. É isso aí, Doctor tá ligadão, hein, galera? Aguardem, OK TV. Aloha! Olá, eu sou a Dona Ótica, é aquele super estilo de ótica. É a única ótica container da região. E a gente fica localizado na Rua Capri, número 6, Jardim Excelsior, pertinho aqui da Padaria Esquina, na Porto Alegre. Todo mundo conhece, gente? Aqui a gente está sempre pronto para te receber. E a gente sempre fala assim, hashtag, vem pra dona. Descubra uma maneira totalmente segura de viajar conosco. Com o grupo Conexão BH Pousada do Canal Cabo Frio, cada etapa da sua jornada é protegida, desde o pagamento até a sua estadia, graças ao nosso processo transparente e direto. Garanta sua reserva de forma segura e aproveite os melhores pacotes de viagem que oferecemos a preço de custo para você, guia e agente de viagem. Nossa exclusiva opção de ônibus, próprio da Pousada do Canal, proporciona comodidade incomparável, incluindo transporte, hospedagem e café da manhã, tudo em um pacote especial. Confira as avaliações de clientes satisfeitos e siga-nos nas redes sociais para obter as últimas atualizações. Instagram, @Pousada do Canal. Venha conosco e experimente a tranquilidade de viajar com total segurança. Sua jornada dos sonhos começa aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Conexão Costa do Sol. Agradecer primeiramente aí os apoiadores, né, que já passaram aí na entrada. E hoje eu tô com essas duas feras aqui, né, e do circuito cicloturismo Costa do Sol, a conexão aí, né? Tô com o Elias Paniago e tô com o Ricardo Lage. São os caras aí que comandam esse evento aí já desde 2021, né, Ricardo? Você estava falando comigo? Começar logo contigo aí. Oh, que maravilha. Um prazer estar aqui no Conexão Lagos, Marcos, agradecido, né? Toda a comunidade dos cicloturistas, ciclistas, agradece a oportunidade que o programa nos dá para levar, né, aos nossos ouvintes, os também que estão nos assistindo, trazer as informações sobre o cicloturismo, como estamos, como que funciona essa questão do cicloturismo na nossa região, né? E a gente já começa falando que é o maior circuito do Brasil, que a gente administra 16 municípios, são 760 quilômetros, Marcos. Caramba, cara, é muito estrada, né? Muito chão, né? Elias, fala um pouquinho aí, se apresenta pra gente aí. Bom, a gente é apaixonado pelo cicloturismo, pelo ciclismo, né? Participamos também aqui em Cabo Frio da ACICAF, que é a Associação de Ciclismo de Cabo Frio, que por acaso também é a associação ciclística mais antiga do estado do Rio de Janeiro, 28 anos. Não sabia disso, não. Então, Cabo Frio é uma referência também no ciclismo. A nossa região, ela é um foco, né, e um polo de atração e de crescimento do ciclismo e do cicloturismo. E o seu programa como Conexão é muito legal, porque a gente está conectando aqui uma rede muito grande de pessoas que pedalam, amam pedalar, e pedalar transforma a vida das pessoas. Nós temos vários grupos de mulheres, são mais de 60 grupos na região, hoje aqui entre Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro Aldeia, Búzios. Nós temos aqui associações muito importantes e que têm colaborado e têm trazido e atraído muitos ciclistas. E o que aconteceu? Ricardo Lage nasceu na cabeça desse indivíduo aqui, né, a ideia de fazer um circuito de cicloturismo, que a nossa região pede. Nós somos uma das regiões mais belas do mundo. Nós temos Cabo Frio, capital nacional do mergulho, temos Saquarema, capital nacional do surf, né? Nós temos agora até alguma coisa que as pessoas estão brincando um pouco, mas nós temos agora Búzios também com o surf.
Né? Quissamã está tendo. Quissamã. Que teve 2 semanas atrás e vai ter outro evento agora em Quissamã. Isso aí. Então, nossa região tem uma vocação para o esporte de aventura e o turismo de experiência, o ecoturismo, que está crescendo muito grande. A Organização Mundial do Turismo fala que o turismo de aventura, o turismo esportivo, cresce 400% ao ano, bem acima do turismo de massa. Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito grande. E a nossa região está conectada com muitos atrativos importantes. Nós temos mergulho, nós temos surf, nós temos o cicloturismo, que envolve toda a nossa região. Nós temos a Rede Brasileira de Trilhas, que também está conectando, e ele se junta em vários pontos ao circuito de cicloturismo da Costa do Sol. Então, quer dizer, a gente tem uma capacidade de atrair vários tipos de turismo para cá. E histórico, né? O geoturismo também, né? A gente tem muita coisa, né? Gastronômico. Geoparque Costões Lagunas, que é maravilhoso. É uma riqueza, né? Uma riqueza fantástica. E muitas dessas coisas não são conhecidas, porque a gente ficou muito tempo vivendo um turismo de massa. As pessoas vinham, ficavam numa casa, vai para a praia, almoça, volta para casa. E não conhecia as belezas da região. E agora a gente está tendo um novo público. E muito atrativo para o europeu, para o americano e para o canadense. E também para o pessoal da América Latina que quer outro tipo de turismo. Você tem acompanhado muito bem o que tem acontecido hoje. Nós temos um nicho, vários nichos estão crescendo muito. 50 mais, 60 mais e 70 mais é um público altamente qualificado e que tem mudado o estilo de vida. Ele está preocupado com saúde, com nutrição, ele quer viver a vida com mais intensidade. Um empresário que viveu aí vários anos preso, ganhou muito dinheiro, mas agora, cara, agora chega, agora eu quero viajar, quero curtir, quero pedalar. Se ele não pedalava normalmente antes, ele tem agora a e-bike, que é uma bike assistida. Então, até se ele está com um problema, tanto é que o Ronaldo, o fenômeno, ele treina de e-bike, né? Até para manter o preparo físico, etc. E isso você pode ir com uma pessoa que está muito mais treinada do que você pode acompanhar essa pessoa indo com a e-bike. Então agora nós temos o Caminhos do Sal, que é inaugurado essa semana no dia 16, e nós temos pessoas que vieram da Argentina e que alugaram e-bike, porque querem fazer com a e-bike. Querem participar com a e-bike. Então, olha o cardápio e o tanto de oportunidade que a gente pode enriquecer a cadeia produtiva do turismo na região. Que legal. É uma coisa assim, né? uma dimensão, né? Que só a gente que tá ligado assim já começa a imaginar, né? Sim. Pô, os cenários. E a gente tem que passar isso para todo mundo, né? Sim. Todo mundo tem que saber disso aí, né, Ricardo? Perfeito. Como é que começou essa conexão? Surgiu essa ideia aí de entrar e fortalecer isso aí. Como é que saiu essa visão desse negócio? Foi através de cicloviagens, né? Eu e a Lúcia, minha esposa, a gente, né, está aí, acreditamos que entre os 10 aí com mais municípios visitados, conhecidos pelo Brasil, na América do Sul, com a bicicleta como meio de transporte, e através dessas experiências que a gente foi adquirindo, Marcos, durante as nossas cicloviagens, a gente deparava durante os nossos treinamentos na nossa região o quão belo é a nossa região, que não deixa a desejar nada a país nenhum, a estado nenhum, a cidade nenhuma. E a gente falou, cara, é possível? E em 2021 sentamos, eu, o Elias e o Márcio, e eu falei, cara, eu tô com uma ideia, vou criar um circuito, mas eu quero passar em todas as cidades, porque cada uma da nossa região tem uma beleza, tem um receptivo característico, né? Você tem municípios aqui que você tem praia e você tem serra, como é Macaé, né? Como é Casimiro de Abreu. Então, a gente começamos a idealizar, né, através de estudos de perfil de cada cidade, fizemos a análise do mapa, e eu queria uma forma de circuito justamente para que não tivesse nenhuma cidade com preferência de ter o Marco Zero, né? Todas as cidades, os 16 municípios do circuito de cicloturismo, você pode começar em qualquer um desses municípios.
Aí muitos podem estar em casa e perguntando, ué, mas 16 municípios, a Costa do Sol não são apenas 13? Pois é, mas pelo fato de termos municípios com característica com serra e mar, a gente, para passar do nível do mar para subir a serra, a gente passa por alguns municípios, que no caso esses 3 a mais, Silva Jardim, que está sendo fantástico, conforme o Elias colocou, Conceição de Macabu, que tem cachoeiras maravilhosas, e Trajano de Moraes. São lugares fantásticos, maravilhosos, são trilhas que a gente descobriu mapeando o circuito e que hoje os cicloturistas passam o ano todo. Então, e a gente queria, Marcos, é importante a gente colocar que desde o início esse projeto ele nunca foi um projeto de poder do Ricardo, do Elias, do Márcio, da Associação Ciclística, das demais associações ciclísticas, mas sim um projeto de cidade, de região. Tanto é que nós temos um relacionamento muito legal com todas as associações, né, de ciclistas da região nossa toda aqui. Bacana. Então, são 760 quilômetros. Quando a gente abriu o mapa e viu, não vamos tirar cidade nenhuma. E isso virou um desafio para muitos cicloturistas, né? Bacana. O Elias foi muito pertinente na colocação dele, porque tem cicloturistas vindo de todos os lugares. A gente se surpreendeu. E como que funciona? Hoje, se o Ricardo, o Elias, se a gente parar de cuidar do circuito, ele funciona sozinho. Porque ele você não faz a cicloviagem por todos os 16 municípios por setas, porque por experiência, conforme você perguntou como que surgiu isso, a gente trouxe as vantagens, os benefícios e os defeitos de outros circuitos para que a gente tivesse cuidado de não acontecer na nossa região. Que às vezes muita depredação com relação às sinalizações, Estrada Real, nós fizemos várias vezes, os totens são derrubados, Caminho da Fé, Caminho dos Anjos, Vale Europeu. A gente fez todos esses circuitos várias vezes para criar um sistema, uma forma que pudesse funcionar autônomo. E foi assim que a gente descobriu o QR Code, né? E detalhe, você não precisa ter internet para acessar o nosso site e o mapa do circuito. Você basta, fez a leitura do QR Code, abriu o mapa todo, ele te localiza onde você está e você sai fazendo. Então, e esses QR Codes estão instalados em todos os 16 municípios e as empresas, os empresários, os comércios procuram para instalar, porque os cicloturistas procuram. Aqui tem o QR Code do circuito. Então, ele funciona naturalmente. E ele é o circuito, tem o evento agora, né? Mas ele é o circuito e o cara, a hora que chegar na cidade, ele pode chegar lá, ler o QR Code e fazer o circuito. E foi muito legal essa sua colocação com relação ao evento. O que aconteceu que está sendo muito legal essa questão do cicloturismo da Costa do Sol? Que as pessoas que vêm pedalar durante o circuito, você tem pessoas que têm toda uma característica de cicloturista que quer curtir a religiosidade, as igrejas, a gastronomia, a história, a cultura. E outros querem curtir as praias, a natureza, o ecoturismo. Então, a gente teve a sensibilidade, e é claro, muito legal a gente abrir um parênteses aqui, com todos os 16 municípios, Marcos. Fomos muito bem aceitos. A gente hoje senta para conversar com prefeitos, com secretários de turismo, de cultura, de meio ambiente, de mobilidade urbana. E a gente começou a identificar as características regionais dentro do circuito. Vamos citar exemplos. Casimiro de Abreu, aquela área da serra lá. A gente está desenvolvendo em fases finais já o caminho de poesia Serra e Mar, que é aquela área de serra saindo de Barra de São João, que é praia. A gente passa pelo centro de Casimiro, sobe, vai sentido Barra do Sana, a gente sobe até Cascata de Lumiar, Toca da Onça, Aldeia Velha, desce por lá, Silva Jardim e volta para Casimiro e Barra de São João. Né? E agora, essa semana, né, aproveitar essa oportunidade, a gente está lançando o Caminhos do Sal, porque a procura é muito grande. Já está aí o Caminhos do Sal, que cultural, histórico e gastronômico.
Qual é o objetivo? É a gente contar a história do sal desde a sua pré-colônia até os dias de hoje. Entendeu? Então, a gente tem um historiador, o Alexandre, mandar um abraço para ele, que é o historiador do Museu do Sal em São Pedro da Aldeia, que é o início da nossa cicloviagem e o término também, no dia 18, no Museu do Sal. Ele é historiador e é ciclista. Então, ele vai nos acompanhando, contando nos pontos de interesse cultural e histórico a história do sal. Aí a gente não pode abrir muito, porque se tiver os nossos cicloturistas que estarão conosco já vão pegando alguma dica, mas rapidamente a gente passa. Então a gente sobe no sentido de Cabo Frio, vamos explicar o porquê da ponte Feliciano Sodré ter aquela arquitetura em formato de arco, né? E a gente não vai falar agora, mas que a pessoa procure estudar e quem sabe num futuro próximo venham a fazer esse circuito conosco. E sentido, a Laguna a gente vai para o Largo São Benedito, vamos para a Passagem e assim vamos seguindo sentido Arraial, pernoitamos em Arraial. Vamos conhecer as salinas de Arraial do Cabo, as extintas, né? E vamos contar a história daquela região. Depois partimos para o grande núcleo de salinas ainda em atividade, que é Praia Seca, que é distrito de Araruama, que é fantástico aquilo. E ali vamos para Araruama, Iguaba e terminamos em São Pedro. Ou seja, teremos apresentações culturais durante o percurso, né? Toda a história. E é muito legal que nós não estaremos no caminho normal das bikes. Nós vamos entrar por trilhas, né, Elias? Onde a gente vai lá naquelas barracas das comunidades pesqueiras, né? O turismo de base comunitária. Nós vamos... o nosso objetivo, e já combinado com essas comunidades pesqueiras, é comer a comida dos produtos da Laguna de Araruama, né? Tem o camarão, tem a tainha, que é a época dela agora da desova, você tem o carapicu, a carapeba, e vamos contar essa história com essa culinária e a história do sal. E isso, tivemos uma procura muito grande, sabe, Marcos? Então tivemos que limitar o número de participantes, porque é o projeto piloto, né, Eli? A gente está lançando. Já no piloto já alcançou a capacidade máxima, né? E se me permite, eu estou até falando demais, né, Elias? Tadinho, o Elias tem que falar um pouco também. Mas é importante a gente colocar aqui que, inclusive, a gente compartilhamos aqui o link do seu programa para os secretários que vão estar envolvidos durante o Caminhos do Sal e a gente já passar essa informação, né? Bacana. Esse é um presente do circuito cicloturismo para a região e a gente espera que no ano que vem esse evento do Caminhos do Sal ele seja feito em 6 a 7 dias, para que a gente possa curtir diariamente cada município, pernoitar ali, mas ter o evento, danças típicas, apresentações, né, causos, né, contando histórias locais, exatamente, sarau com as pessoas que trabalham na cultura, com roupas características da época, contando a história do sal. Então, e aí cada dia no município. Então, cada município, através de várias reuniões que nós teremos com eles, com certeza, para que a gente se organize, cada um tenha algo a apresentar para esse grupo. E o mais legal, ele é multimodal. Esse é um circuito multimodal. Você pode fazer ele de bike, que vai ser o lançamento, vai ser na bike, mas você pode fazer com a trilha, né? Os trilheiros que gostam. Você pode fazer a cavalo. Você pode fazer por dentro da lagoa, Marcos. Você pode fazer de jet ski, de canoa, né, de embarcações. Então, você veja, é o presente que o circuito está dando, que, conforme eu falei com você agora há pouco, é um projeto regional. Né? Eu acho que já passou da hora de nós nos unirmos na região da Costa do Sol e compartilharmos essa questão do turismo, da cultura, da história. Né? Precisa se separar aquilo que cada município tá melhor que o outro, que não, vamos seguir juntos. Porque você imagina esse projeto sendo colocado em prática com uma união de todos os municípios. Né? Muito mais força, né? Muito mais visibilidade. E o muito legal é que é fora do período de verão, então pleno mês de maio, e ano que vem será também nesse período. É exatamente aquela sazonalidade que a gente tem aqui na região, né? Que fica abaixo a temporada, né? Então a gente ajuda a fomentar isso aí, né, cara? Melhorar
quem vive aqui, né? Exatamente. Então, quantos dias são São 3 dias de imersão, né? Certo. Porque dentro das pesquisas que a gente fez, exatamente isso, até com os dados da Organização Mundial do Turismo, a grande procura hoje é do turismo de experiência. Então, a pessoa quer realmente fazer uma imersão sensorial no lugar que ela visita. Então, aquilo ali enriquece muito mais o turista e gera um ticket médio por turista que vem maior. Porque isso é muito importante para a cadeia produtiva do turista. Então, o que acontece? Teu microfone um pouquinho mais. Perfeito? Ficou bom? Então tá bom. Então, porque é muito importante para o indivíduo que tem um hotel, a pousada, né? E que ele vai vender os produtos que ele tem que saber qual é o perfil de consumo dessa pessoa. Por exemplo, um turista que vem aqui da América Latina, ele tem, um cicloturista, ele tem um consumo diário de até R$1.500 por dia. É um ticket médio alto, né? O cicloturista brasileiro, ele tem um ticket médio que varia entre R$400 e R$550. O europeu já sobe um pouco mais. Sobe mais. Então, o que a gente tem que saber? Como o Ricardo estava falando, que é muito importante, nós temos que ter um conjunto, um cardápio rico para a gente mostrar para essa pessoa que vem. Ele pode adquirir, por exemplo, as biojoias. É material fantástico que nós temos produzido com escama de peixe. Uma coisa que você não tem na Europa, você não tem em vários outros lugares. E a pessoa vem aqui, ele vai se encantar. Não é nem muito divulgado hoje, porque se for divulgado, eles não têm como produzir para atender a demanda. Entendi. Certo? E nós temos uma gastronomia sofisticada hoje ao redor da Laguna de Araruama. E a gente tem que mostrar isso. Nós temos hoje um cardápio de restaurantes aí excelentes, cada um com chefes renomados e fazendo coisas muito legais e que até as pessoas que moram na cidade não conhecem. A ova de tainha. A ova de tainha é importada. Exato. É exportada, né? Então, olha o que a gente tem para oferecer. Só que você está falando uma coisa muito legal. O seu programa já é Conexão Costa do Sol. A gente tem que conectar esses conhecimentos, esses produtos, para fazer uma região forte. E a gente vai atrair cada dia mais pessoas para cá. E qual é o outro calo que a gente tem que resolver? A infraestrutura viária. Então, a gente tem hoje um projeto que a gente lançou e que esse projeto já está avançando, graças a Deus, muito bem, que é a Estrada Parque Laguna de Araruama. Então, a Estrada Parque conecta os 6 municípios ao redor da laguna e ela faz uma requalificação da RJ 102, RJ 106 e RJ 140, integrando isso tudo num contexto em que você vai ter uma melhoria. Aí a gente vai colocar a eletromobilidade urbana, né? Então você vai ter ciclovias, então você vai ter também a conexão com as trilhas, com as ciclovias, com as ciclorotas, com a rede de trilhas do Brasil, com o Geoparque Costões e Lagunas. Isso liga tudo. E para a região, isso é importantíssimo, porque a gente deixa de ter essa sazonalidade que é terrível. Terrível. Né? Todo mundo está sofrendo com ela agora. Tem hoteleiros aí que tem um pessoal altamente qualificado e que teve que despedir agora porque não tem público. Tem pessoas aí com chefes com um gabarito enorme que estão indo para outra região agora, porque aqui acabou o turismo. Mas nós temos coisas para oferecer aqui agora na baixa temporada? Temos. Muito. Mas nós temos que mostrar o cardápio para o cliente. Exatamente. Né? E é exatamente o que o seu programa se propõe a fazer e é o que a gente está fazendo também. Exatamente. Você está unindo as pontas, né? Mostrando o que tem. Para que melhore até a situação de quem vive nas cidades. Né? Que a gente vai trazendo coisas novas, um novo turismo, abrindo portas, né, para cidades, países que nem, né, às vezes não tinham, só tinha visão daqui da praia, né? Isso. E das festas de alta temporada e tal, mas durante o ano tem essa galera que curte esse outro tipo de turismo, que, por incrível que pareça, eles fogem da alta temporada. Sim. O pessoal que gosta do ecoturismo, acredito que o cicloturismo também, né? É um pessoal que vem fora da alta temporada, né? E como é que vocês fazem essas conexões todas? Como é que
projeto ele conecta também com o pessoal do exterior, né? Perfeito. Como é que é feita essa conexão? É muito pertinente, né, essa sua pergunta, porque a gente até traz um dado, a gente tem levado recentemente a todos os meios que a gente convive, né? O circuito hoje está na ADR Lagos, né? Agência de Desenvolvimento Regional, na IGR, com a instância de governança regional, que é o Conselho de Turismo da região da Costa do Sol. E isso levou a gente, Marcos, é muito legal esses números, que em dezembro de 2024, né? Há 5 meses atrás, o circuito, através do seu site, ele alcançou mais de 1 milhão de visitas no site. Né? O nosso Instagram hoje alcançando 37 mil seguidores. Então, quer dizer, tudo do trabalho realizado que a gente divulga para poder... a gente busca a comunidade do cicloturista, do ciclista, né? Porque é muito legal a gente, quando fala com relação a esse contato nas mídias sociais, porque a nossa região ela tem um perfil característico do cicloturista. Você, quando vai para as montanhas, você encontra aquele cicloturista com peso, com 20 quilos em cada alforge, acampando, né? Dormindo em praças, em coretos, né? E você ali, você olha, você pensa que é um morador de rua, mas na verdade ali vão grandes empresários, vão pessoas que vão espalhando por onde passam, conhecendo a cada cidade e vão divulgando essas cidades, né? Mas a nossa região aqui, o que acontece? Eles vêm de ônibus e a gente estamos trabalhando para saber explorar isso. Eles vêm de outros municípios, alugam o hotel, ficam 3, 4, 10 dias aqui. E a gente está precisando muito, a gente sente muita carência de bicicletas de aluguel de qualidade, ou seja, a gente já viu que tem esse nicho aqui que dá para explorar, então a gente está divulgando isso para as pessoas e, conforme eu estava falando, a região traz esse tipo de cicloturista que dorme no hotel, come no restaurante, né? Ele é diferente do cicloturista raiz. Então, quando vem esses grupos de outros estados e de outros países, eles voltam para a região deles e divulgam. No próximo ano, aquilo a gente, em vez de receber um ônibus, já recebe 2. Porque, conforme eu falei, é uma tribo que se conectam, eles se comunicam constantemente, porque eles treinam juntos. Estou treinando que final do ano eu vou fazer os 760 quilômetros do cicloturismo da Costa do Sol. Também quero, tem vaga? Não, lá a gente mesmo cria a nossa planilha e a gente encontra com ele pelas ruas. Então, eles pesquisam, eles não falam. A nossa preocupação era justamente essa, a gente não ser o protagonista do circuito, mas sim criar para que ele funcionasse sozinho. E ele está funcionando. Se você entrar aí no Google agora e botar cicloturismo, as 5 primeiras que aparecem é do Costa do Sol. Instagram, Facebook, o site. Então, isso já é que alavanca. A gente perde muito tempo respondendo e-mails, né? Inclusive em vários idiomas. Né? As pessoas querendo vir, por exemplo, na Alemanha, grupos de alemães, mas querem. Olha o que eles procuram: hotéis altamente sustentável, eles querem saber se é energia solar, a bicicleta é bike, visitar qual é o acesso que eles têm para visitar parques, sejam eles municipais, estaduais, federais, né? Eles querem conhecer os parques, se aproximar dos... Teve alemães que, através do tradutor, a gente falou, não, Búzios tem uma gastronomia fantástica com hotéis bons. Búzios nós já conhecemos. Nós queremos conhecer os parques. Eles estão buscando esse segmento. Então, o que acontece? Dentro da sua pergunta, isso está espalhando pelo mundo. Isso é muito legal. A gente está muito feliz porque o circuito ele já funciona sozinho. Então, a gente já começou a esmiuçar o próprio circuito para atender todo mundo. Cultural, gastronômico, poesia, Serra-e-Mar. Né? Você tem você falou no início da nossa conversa, você tem ali Carapebus e Quissamã
com o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Exatamente. né? Aquilo é um paraíso. Você navegando ali dentro, parece que você está no Pantanal Mato Grossense. Aí as pessoas devem estar nos ouvindo, nunca ouvi nem falar. Nunca, né? Às vezes não sabe nem que a cidade Não é? existe. Então eu dou a dica. De bonitas assim também, essas maravilhas, cidade de uma riqueza histórica também. Perfeito, as fazendas, os antigos casarões, né? Então nós estamos falando de Carapebus, Quissamã. Pesquisem, vá visitar, porque eles estão lá preparados para recebê-los. Né? Nós temos pessoas lá capacitadas que fizeram, né, curso de capacitação de cicloturística conosco no nosso fórum. Então, espalhou, né? Espalhou uma coisa boa. Então, concluindo a sua pergunta aí, ele desenvolve essa comunicação, ele expande naturalmente, né, Elias? Legal, e aí sobrecarrega a gente aqui toda respondendo, mas é muito bom. A gente faz o que ama. Responde com prazer. Isso, exato. Eu vou fazer uma pergunta aqui que muitas pessoas podem não ter entendido. Como sou leigo na parte do ciclo, né? Pois não. Você falou do e-bike, né? Então é uma coisa que está tendo uma procura grande. Então vamos explicar o que é o e-bike, Elias. A e-bike é exatamente a bike que ela chama assistida. Por que é assistida? Você tem que pedalar para o motor entrar em ação. Então ele te economiza a sua energia e ele te dá uma assistência de energia elétrica. Então hoje a gente inclusive encontramos com uma pessoa fazendo manutenção na bike elétrica dele aqui, uma marca muito famosa mundial, e ele falou: cara, essa minha bike já tem autonomia de mais de 100 km. Então, no começo, você tinha autonomia só de 20, 30 quilômetros. E essa autonomia está aumentando a cada ano. Então, isso faz com que você, até a pessoa que está lesionada, ou a pessoa então, que está com um preparo físico um pouco abaixo da média, ele possa praticar o esporte. Hoje, inclusive, tem clubes de e-bikes no Brasil, em que eles fazem vários movimentos. Nós já recebemos aqui, inclusive, no Aretê, aqui em Cabo Frio. Nós, inclusive, organizamos ali na Fazenda Campos Novos um desafio que chama Desafio Angelim, e que é um ponto de apoio do cicloturismo da Costa do Sol, muito visitado, porque ele é exatamente na RJ 106, e a Fazenda Campos Novos ela é histórica, né? E ela entrou no mapa do circuito de cicloturismo Costa do Sol e tá sendo um sucesso. Então foi montado ali um ponto de apoio e ali também a gente faz uma prova com e-bike. Então, no primeiro ano, tivemos 2 e-bikes. Agora já temos mais de 15 participando. A categoria exclusiva. A categoria exclusiva e e-bike masculino e feminino. Então, uma coisa muito interessante para falar sobre o cicloturismo e como o cicloturismo está crescendo, é porque hoje a gente tem um público feminino crescente que já está passando o masculino. Olha que coisa. Olha que legal, que bacana. Né? E as mulheres, você está falando assim, poxa, como as pessoas ficam sabendo? Hoje a gente tem uma coisa muito interessante, que antigamente a nossa mente e a nossa comunicação era pautada por 2 meios de comunicação. Não, ou 3, o jornal, a rádio e depois veio a TV. Hoje nós temos as mídias sociais. Nós já temos um público no mundo hoje que não assiste televisão. Exatamente. De rede aberta. Exatamente. Eles veem tudo pela internet, igual estamos vendo aqui agora pela internet. A internet virou um grande motor. Mas com isso surgiu uma coisa interessante. A gente tem muitos públicos de nicho. Nós temos o público do surf, nós temos o público do kitesurf, nós temos o público do skate, nós temos o público da bike. O da bike a gente tem muito orgulho de falar que é um dos públicos que mais cresce junto com o praticante de corrida a pé. Não, e detalhe, abrindo um parênteses, a bicicleta, às vezes, é uma forma de treinamento para outros esportes. Sim, é complemento. É um complemento de treinamento da questão aeróbica, né? Resistência cardiopulmonar. Então, é muito legal. Pessoas pedem dica para a gente, não, eu remo, né? Nós temos um monte de... Também. Mas eu preciso pedalar para me condicionar. O piloto de motocross, ele para fortalecer para os saltos, ele treina na bike. Então é muito legal isso. O lutador, o jiu-jiteiro, né? O pessoal da capoeira, fortalecer bicicleta. Às vezes para não forçar muito o joelho. Exatamente. Né? Lesiona. O futebol, por exemplo, que é um dos maiores lesionadores de joelho que existe, né? A bicicleta é ótima para recuperação. Exatamente, cara. Que legal. E é bom que está crescendo, então, o público feminino também, né? Muito. Já é maior.
do que o masculino. Já é maior. Tanto é que você vê grupos, nós temos aqui na região grupos de mulheres totalmente. E elas fazem festa final de ano, não entra homem, não vai marido, não vai, você vai pedalar, compra lá. E é muito legal, né? Eu vejo os grupos aqui pedalando de vez em quando. Aqui. Muita mulher mesmo no ambiente. Olha, nós temos uma estatística breve só para Arraial, que hoje é um dos pontos de atração maiores aqui da nossa região. Então, a gente só de manhã ali, a gente tem um público mais ou menos mais de 200 pessoas pedalando na parte da manhã. Contar o dia todo ali vai na dar via mais. que vai daqui na via, exatamente. Na RJC. Eu vejo muito ali, eu moro ali no Foguete, eu vejo muita galera pedalando ali. Cedo ali é lotado de gente. É ponto de treinamento. Ponto de treinamento. E Arraial é um grande ponto de atração. Agora aí a gente entra num ponto, que é um calo também. A nossa região está pronta para receber o turista de aventura? E aí, isso é um problema, né? Nós tivemos vários problemas no começo. O que acontece? Cara, vem um ciclista, ele tem a sua bike lá, que é a queridinha dele, ou dela. Vou botar a bike no quarto. Não pode. Ele troca de hotel, meu filho. Ele um bike cara, né? Tem muito. Bike muito caro. Então, o que acontece? Ele troca de hotel. Nós temos que passar urgentemente por uma requalificação e um treinamento do nosso trade de turismo. Sim. Né? Para as pessoas entenderem as linguagens, os hábitos, o perfil de consumo. Né? É muito importante. Você vê uma coisa que a gente precisa. A mobilidade urbana, que é a mobilidade humana, hoje no município, ele tem que contemplar, as pessoas têm que pensar, cara, eu tenho que ter um bicicletário. Na área de gastronomia, você tem que ter um espaço para o bicicletário. Você vai ali no shopping hoje, você observa quantas bicicletas tem ali. Das pessoas que trabalham, e tem pessoas, uma grande parte, e aumenta a cada dia, as pessoas que vão para o shopping de bike. Ela não vai nem de carro, nem de Uber, nem de ônibus. Ela vai pedalando. Então, nós temos que criar uma infraestrutura na nossa região, e é muito importante falar que é o seguinte, Paris, por exemplo, hoje tem mais bicicletas do que carro. Paris está reivindicando o título de capital mundial da bicicleta, que hoje pertence a Amsterdã. Mas ela quer ser a capital mundial da bicicleta. E está trabalhando muito forte para isso, fechando as ruas para os carros. O que eles perceberam? Quando você fecha uma pista para carro, o ticket médio da loja daquela região aumenta. Aumenta, mais gente circulando. Isso. Circulando. Olha que beleza. Aí a gente vamos falar de um exemplo histórico no Brasil, Rua 15, Curitiba. A rua mais antiga do Brasil, que foi fechada 100% para carros. Virou um grande calçadão. O ticket médio subiu mais de 500%. Vamos falar de um exemplo internacional. Vamos falar lá de Nova York. Nova York fechou o centro da cidade todo, 90% para carro. Ficou simplesmente uma faixa onde você passa o carro só e o resto virou calçadão. Foi uma guerra para os lojistas compreenderem aquilo. Quando eles viram o que aconteceu, o movimento aumentou, as cafeterias lotadas, etc. Hoje é o centro do mundo mais visitado por pessoas a pé. É o centro mais famoso do mundo. Que legal. Então, o que acontece? Você tem ali... Transmitir essa visão para o empresário local, para o poder público também. Fortaleza, né? Meireles. Vá visitar Meireles. Eles tiraram todos os carros da orla, fizeram um grande calçadão, uma enorme ciclovia e colocaram um centro gastronômico. A valorização dos imóveis aumentou, a venda dos lojistas aumentou, ninguém mais quer o carro lá. O que a gente tem que perceber é que muitas vezes o carro em excesso, ele tira o cliente dentro da loja. Quem compra não é carro, quem compra é gente. Exatamente. E é gente na calçada, andando devagar. O que é um shopping? Shopping é uma cidade sem carro. Você vai lá para dentro, você tem uma avenida larga, em que você corre, olhando para um lado, olhando para o outro, passa
no centro gastronômico, que é a praça de alimentação, e ali você toma seu café, você almoça, você janta, você leva alguém para bater um papo, fazer uma reunião, porque ali você está despreocupado, nenhuma moto vai te atropelar, nenhum carro vai buzinar na sua orelha. Nós precisamos criar centros atrativos para as pessoas andarem e caminharem. Cabo Frio está muito avançado, nós temos aqui em parceria com a Firjan o projeto Calçadas Acessíveis, que vai jogar Cabo Frio para um outro patamar de cidade. Então, a Secretaria de Mobilidade está de parabéns com esse projeto, né, que vai trazer uma nova experiência. Nós temos, foi feito aqui em Cabo Frio, né, Ricardo, uma experiência de imersão, que é você se colocar no lugar de uma pessoa que é cadeirante, num lugar de uma pessoa que é cega, e num lugar de uma pessoa que é surda, e você vai andar pelas ruas da cidade. A gente foi andar de cadeira de roda, não anda 50 metros. Você já pensou um cadeirante passando aqui pela Teixeira de Souza? É difícil. E em Búzios? Né? Né? Então a gente tem que pensar, a cidade ela é feita para pessoas, não para carros. E é importante esse tema, né? E é importante, você colocou, e a gente tem acompanhado constantemente, e Cabo Frio, pelo que a gente está acompanhando, está saindo, né? Na vanguarda aí, em termos de esse projeto das calçadas, que está bem adiantado. É uma malha cicloviária que está sendo desenhada com a nossa ajuda, pediram nossa ajuda, nós estamos ajudando. Então, a Secretaria de Mobilidade de Cabo Frio, ela está com uma equipe altamente capacitada, a equipe de planejamento, que desenvolve todo esse trabalho, aonde pode melhorar a questão das ciclovias. Então, num futuro muito próximo, Cabo Frio vai apresentar um trabalho muito satisfatório para essa questão da mobilidade na cidade, né? E, inclusive, nós estamos criando uma rota cicloturística, ou seja, a bicicleta vai ser o nosso principal transporte na cidade num futuro muito próximo. Você pode ter certeza, porque eles estão abraçando os projetos que a gente está apresentando. Legal. O próprio morador já utiliza muito, né, a bicicleta aqui. É crescente, eu vejo a galera. E eu vejo também ali na Praia do Forte tem aquele aluga bike, né? Sim. Eu vejo a galera ali também, toda hora tem gente ali alugando, deixando bike, né? Então isso. São amigos nossos ali, o aluga bike para o turista. Mas é importante a gente trazer esse dado, né? A gente levar um pouco a conversa para essa questão da mobilidade, porque dentro das estatísticas, tanto que a Secretaria fez, quanto a Associação Ciclística em parceria com o Circuito, para você ter uma ideia, foi tão próxima que o nosso deu 70% e a Secretaria de Mobilidade apresentou 68,9% das bicicletas que circulam na cidade de Cabo Frio são dos ciclistas urbanos. Porque são pessoas que vêm dos bairros mais distantes, que vêm trabalhar não só no comércio, mas também na construção civil da cidade. Então, a gente está fazendo já os projetos de conscientização dessas pessoas para não amarrar em qualquer lugar, mas para isso precisamos ter paraciclos espalhados pela cidade. O cuidado de ter a iluminação, porque o que acontece? Essa época do ano, 5 horas da tarde, já está começando a escurecer. O trabalhador da construção civil, o pessoal do comércio que sai para os seus bairros e às vezes esquece, não tem luva, não tem a iluminação adequada. E o que acontece? Acidentes. Então, se aumenta, isso é uma matemática, né? Matemática é uma ciência exata. Se aumenta o número de ciclistas, a tendência é aumentar o número de acidentes. Não tem como. Então tem que prever isso aí. Exatamente. É isso que a gente está desenvolvendo um trabalho não só na conscientização dos ciclistas urbanos, mas começar, Marcos, lá nas escolas. Com certeza. Para a criança do ensino fundamental, para poder não só orientar os pais, mas já crescer com essa cultura. Entendeu? Pai, olha o ciclista ali, o ciclista está na contramão. Porque é interessante, né? Se você for analisar o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é um meio de transporte. A gente porque eu me incluo, o Elias se inclui também. A gente tem os nossos direitos, mas temos os nossos deveres. Né? Existe uma cadeia, né? Que é
a pessoa, né, o cidadão, o ciclista, o motociclista, o carro de passeio, vans, ônibus. Então, existe essa cadeia que tem que ser respeitada. Tanto é que a campanha aqui em Cabo Frio do Maio Amarelo, né, foi idealizado o slogan em parceria com a Secretaria de Mobilidade, a gentileza. Né? Nós criamos, dentro de Cabo Frio, o tema gentileza, o senhor gentileza, e gentileza, né? O caminho mais curto para um trânsito seguro. Por quê? Não adianta a gente ficar jogando a culpa, porque o que acontece com o trânsito? É muito violento, um acidente de trânsito, uma pessoa quer bater na outra, quer matar, e todo mundo joga sempre a culpa no outro. Não, a gente precisa desenvolver um trabalho que visa a conscientização. Você não tem culpa, estamos errados, vamos procurar melhorar, vamos nos educar, ou seja, trazer a paz no trânsito. E esse trabalho, especificamente Cabo Frio, né, que a gente está acompanhando de perto, está dando um resultado fantástico com ações, né? Tem a empresa de ônibus da cidade abraçou a campanha, né? Está sendo feito em todas as rodovias, nas RJs, né? A gente vai fazer esse trabalho também no segundo, lá em Tamoios. Então, é justamente isso. Você vê que a gente começou a falar do cicloturismo, olha onde a gente já caminhou a nossa conversa, porque existe o lazer, o dever, o lazer, o turismo, mas tem as responsabilidades muito grandes de cuidar desse povo. Então tem que orientar, a gente tem que fazer um trabalho e mostrar para eles os riscos, porque vamos usar o termo, nessa bola dividida, nós somos os mais fracos, né? Nós perdemos recentemente várias pessoas conhecidas com acidentes de bike, né? Então, tanto é que esse mês do Maio Amarelo a gente tem ações, né? Eu particularmente não gosto de fazer uma manifestação, se bem que manifestação ela pode ser pacífica, mas eu prefiro chamar de ações, porque são atitudes que a gente vai realmente fazer a diferença. E para ilustrar tudo isso, dentro dessas ações da gentileza, né, que a gente está fazendo no Maio Amarelo, foi muito legal. 100% dos carros abriram o vidro porque viram as placas falando sobre o cuidado no trânsito. A palavra gentileza estava explícita, estampada. Então as pessoas iam desarmadas, mesmo estando E a gente fez nos horários de rush, que era para atingir o maior número possível. E 100%. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela iniciativa. Então, é muito legal isso. Então, ou seja, uma campanha que é bem aceita, né? Sim. Se tiver mais replicação em vários lugares onde o pessoal está todo dia, né? Meios de redes sociais, tudo, as pessoas vão se conscientizando, né? E começar pela base, né? Lá embaixo, né? Então é muita vertente, né? Muita coisa ligada, né? Sim. Pô, é a criação de uma nova mentalidade na região, né? Então, é exatamente aquilo que a gente estava falando aqui antes de iniciar o programa. Você está trazendo um público qualificado, entrando em contato com embaixadas, para apresentar produtos e trazer produtos para cá. E isso passa por uma requalificação de toda a nossa cadeia produtiva. Então, detalhe que você pode continuar, mas o que acontece? Amsterdã, as pessoas hoje vão lá para conhecer a cidade, a capital mundial da bicicleta. Como que era Amsterdã? Não, há 40 anos atrás era o caos absoluto. Amsterdã foi completamente transformada e isso começou com ações. Os ciclistas foram para a rua e falaram, chega de atropelamento de criança, de jovem, de adulto, né? Das mulheres, e se transformou no que é hoje. As pessoas acham que sempre foi assim, não. Então isso é um processo. Quando a gente participava em Brasília, num programa no Ministério da Cidade chamado Bicicultura, aí a gente fala, o Brasil está muito atrasado, vocês estão na frente da gente, falando com o pessoal da Dinamarca e etc. Falou, não, vocês estão muito enganados. Isso foi resultado de muita luta. Então aqui, eu posso falar com certeza, nós estamos mais rápidos na transformação, porque nós estamos conseguindo essa transformação de uma forma orgânica e muito cooperativa, como foi a campanha que o Ricardo estava falando. As pessoas abraçaram a campanha do Senhor Gentileza, e do Gentileza é o caminho mais rápido para o trânsito seguro. Todo mundo compreende isso.
que com gentileza você consegue melhorar as coisas. Então, se você tem um trânsito gentil, o que você está fazendo? Você está mudando a mentalidade. E um trânsito gentil, ele é educado, ele respeita os sinais, ele respeita a velocidade da via, ele respeita o pedestre, a hierarquia no trânsito, né? E isso é muito importante porque o europeu que você vai trazer para cá, todas as pessoas do exterior que nós estamos trazendo para cá, eles querem isso. Eu quero pedalar, mas eu quero sentir seguro, cara. Com certeza. Eu quero pedalar, não quero ficar preocupado com nada disso. Então, hoje, por exemplo, a adesão dos municípios com a Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Segurança, etc., é fantástica, porque eles dão completo suporte ao cicloturismo Costa do Sol para exatamente promover uma segurança total para os participantes. E as pessoas, quando acabam, por exemplo, da Volta da Laguna, que foi o ano passado, e né, no dia 21 de setembro desse ano, a Volta Internacional da Laguna, primeira edição internacional, as pessoas acabam e falam, cara, nunca pedalei me sentindo tão seguro assim. Para toda hora eu olhava, tinha gente da morte, tinha o pessoal da guarda, tinha a PM aqui dando apoio para a gente. Então, isso é muito importante. A gente está fazendo com que as pessoas sejam atraídas para cá para pedalar. Porque cenário lindo nós temos. É demais, né? Pra caramba. Não estamos falando só da praia, né? Estamos falando da serra. Tudo. Sim, as restingas. Restinga, tudo aqui. Então a gente tem uma riqueza fantástica. A gente tem orgulho de mostrar isso para o mundo. Agora, o Estado já está voltando os seus olhos para cá também, sabendo que a nossa região precisa de infraestrutura, iluminação. A estrada 102 ali no trecho de Araruama, a seca, até já ali vai inaugurar. Já está iluminação nova, já vão começar a fazer o acostamento com ciclovia. Já começou. Olha que evolução. Então nós temos que ter acostamento com ciclovia e sinalização a todo o redor da laguna. E isso tem que virar uma cultura na nossa região, né? Que seja pequena ciclovia que tenha. Parabéns para Araruama, que fez a belíssima Orla Niemeyer. Não sei se você já foi lá conhecer. Já fui. Maravilhosa. E quando a gente traz o pessoal para pedalar por ali, fica todo mundo encantado. Caramba! Trouxe um grupo de Brasília, inclusive são os fundadores do maior grupo de mountain bike da América Latina, o Rebas do Cerrado. Eles vieram para cá, ficaram simplesmente encantados com aquela orla. Gostaram de toda a nossa região, mas a orla chamou muita atenção. Por causa da segurança, que é segregada, enorme ali, né? 12 quilômetros de ciclovia, e que vai aumentar. Aquela ciclovia foi um marco, porque ela está trazendo essa ideia para toda a nossa região, e ela entra exatamente em sintonia com a Estrada Parque Laguna de Araruama, porque entra no projeto completo. E aqui em Cabo Frio, com o projeto cicloviário, todas as rotas, e o planejamento cicloviário que vai ter, nós vamos ser uma cidade, um município que vai impactar no estado do Rio de Janeiro como um exemplo de modal de bicicleta como modal de transporte. Eu ia te fazer essa pergunta, Eliezer. Tem como fazer essa interligação toda? Tem. Na minha cabeça de Eliezer, você acha viável, né? Sim, é completo 100% viável. Toda Tecnicamente bike, né? viável. Inclusive, olha como uma coisa é importante, porque você fazer a requalificação e a Estrada Parque da Laguna está diretamente ligada à sustentabilidade, porque trabalha exatamente a proteção da laguna. Então você tem recolocação de vegetação da restinga, que muita dela foi destruída ao redor da laguna todinha. Então você tem plantio de novas árvores, de espécies de frutíferas que já estão sendo estudadas, inclusive. Nós tivemos uma reunião com um biólogo semana passada, e ele falando, cara, nós temos aqui uma quantidade enorme de frutíferas, o Kleber, né? E a gente pode plantar ao redor da laguna, que são daqui, da restinga, e que são frutas que pouquíssimas pessoas conhecem. E quem vem de fora vai ficar simplesmente encantado. Todo mundo brinca pra caramba e se alegra quando chega a época da pitanga aqui, né? Sim. Né? Então vira uma festa. Olha o que a gente pode fazer. O peixe, na época da pitanga, o peixe com molho de pitanga, o suco de pitanga, o picolé de pitanga, o bajuru, a batida de pitanga. Então nós temos você cria na sazonalidade e na época da fruta um cardápio. E pode virar um festival.
E você está mexendo com a economia local toda, né? Sim, sim. E quando você tem esse produto, cara, eu vou pedalar para lá na época do Festival da Pitanga. Eu vou marcar o meu pedal na época do Carapicu, na época da ova da tainha. Olha o tanto de produto legal que você pode tirar. E é importante colocar, Elis, porque dentro desse projeto nosso que está se tornando realidade, que é o Caminhos do Sal, através das nossas tratativas com as comunidades, o turismo de comunidade pesqueira ali em cada região, as comunidades pesqueiras, a gente conheceu muitas pessoas que ainda estão procurando, Marcos, se encontrar porque o sal sumindo praticamente. São pessoas que nunca frequentaram uma escola e tinham o sal como o sustento da família. Né? Se você for fazer a visita nessas salinas, elas utilizam aqueles carrinhos de madeira que tem mais de 50, 60 anos de uso, sabe, que não tem um prego, é tudo através de encaixe e uma madeira que dura a vida toda, que já mudou de mão de gerações. E essas pessoas estão se sentindo perdidas, porque elas excluídas, justamente, porque elas não sabem fazer outra coisa, entendeu? Mas sabe preparar um peixe como ninguém ali na folha de bananeira, né? A gente, eles estão botando barraquinha e estão entendendo, eles dão aula pra gente sobre a flor do sal. Você já ouviu falar sobre a flor do sal? Moxa, a flor do sal é uma riqueza que a gente tem e que tem que, inclusive, o último nosso encontro gastronômico aqui de Cabo Frio, o Festival Sabores de Cabo Frio, foi exatamente o tema foi o sal, né? Então, e a flor do sal, ela é exatamente aquela primeira cristalização do sal. Ali nós temos 89 oligoelementos fundamentais para o equilíbrio e para a saúde do corpo humano. Muito consumido por atletas, eu mesmo só consumo, eu cortei vários suplementos e uso hoje flor do sal com rapadura. Você tem a glicose rápida, você tem todos os sais que você precisa para fazer o equilíbrio exatamente de contração muscular e outras coisas mais que não vem ao caso falar aqui. Bacana. E a flor do sal, você pode colocar na culinária, no peixe, é outra coisa. A gente só utiliza a flor do sal flor do sal. Eu toda vez que eu passo por ali, compro 3 quilos de flor do sal. Muito mais saudável, muito mais saudável. E as pessoas estão vivendo disso. Você passa ali aquelas barraquinhas na madeira, aquela madeira rústica mesmo ali, ele fica com aquele, tem pacotes de meio quilo, 1 quilo, tem de 5 quilos. E, cara, e todo mundo ainda encomenda. Pô, você é de lá, manda para mim. A gente compra e manda para Minas, manda, porque as pessoas estão começando a conhecer. Então, esse grupo de cicloturistas que vai estar conosco a partir de sexta-feira, eles vão ficar encantados, porque a gente vai levar eles para conhecer, porque ainda está tendo produção de sal, né? Espero que esteja um sol quente. Está na colheita. Ainda está na colheita. Então, as receitas que eles utilizam até hoje, que é coisa desde a época dos índios. Sim, então, as pessoas não sabem que isso ainda existe, essa coisa linda, né? A gente tem um projeto, né? Quem estiver nos escutando, que os secretários de turismo já sofrem bastante com o circuito, porque eu acho que eles tinham que dar um jeito de comprar uma salina, através do consórcio, o governo do estado, para que mantenha essa cultura, ou seja, a produção para fins de desenvolvimento turístico, para poder trazer as pessoas, porque vai acabar, está se perdendo muito rápido, e daqui a pouco nós não vamos ter nenhuma. Então, se nós já temos um museu contando a história, não vamos deixar a história morrer. Sim. Vamos ter uma salina. Eu estive pedalando de bike, conhecendo Brumadinho. Lá tem um museu a céu aberto que é um sonho. Entendeu? Então, o museu a céu aberto contando a história do sal, se a gente conseguir manter, né, essa cultura viva, né, porque todo mundo acha fantástico, mas até agora ninguém se mobilizou para isso. Isso não é difícil. Entendeu? Adquirir uma salina e falar, não, e funcionários da prefeitura, ou seja, o sal é produzido naquela época do calor ali, com aquele vento, ou seja, naquele período a prefeitura paga essas pessoas, que elas sejam funcionários o ano todo e tenham o seu salário, e nessa época, não, vocês vão para lá para a gente atrair o turista. Então, igual a gente fazia lá em Brumadinho. Exato. Você reserva através do site, você entra lá, faz do aplicativo.
aplicativo, fez a reserva, ó, encheu hoje, agora só para amanhã. E as pessoas vão passar através de bike, a pé, a cavalo, trazer essas pessoas. Se torna mais um atrativo. Para o turista, né? Para as pessoas virem mais a história do lugar, né? Antigamente a gente passava na estrada vindo, que não tinha a Via Lagos, né? A gente vinha por ali e tinha, né, você via lá as marcações grandes, né? Sim. E os cataventos, né, do nosso sal, e hoje em dia quase não tem mais, né? Porque é muito mais negócio lotear e virar exploração imobiliária, então é muito mais negócio. As pessoas, nós sentamos com aqueles caras com os pés grossos, sentava com eles lá, conversava, a lágrima dos caras descia, comovia a gente como cicloturista, sentado conversando, cara, eu trabalho isso aqui para comer, o que eu ganho aqui é para comer, estou aproveitando esse sol e não sabe fazer outra coisa. Ou seja, tem que resgatar, trazer essas pessoas para que elas mantenham essa cultura, mas que tenham a dignidade de ter um trabalho digno, entendeu? Essa é a nossa proposta, né, Elias? Isso, vamos fortalecer isso aí. Cadê? Deixa eu te perguntar, tem como você jogar o vídeo do Vitor deu certo aí? O convite dele, não? Então, vamos jogar o deles aqui, a gente continua conversando e vai ficar o vídeo passando. Que é para a galera entender um pouquinho mais, né? Ótimo. Esse aí é um casal muito famoso, não só no Brasil, como no exterior. O Linto e a Top 1. Top 1. E eles vieram conhecer o circuito de cicloturismo num encontro estadual de cicloturismo que foi feito lá em Casimiro de Abreu. Bacana. Então foi simplesmente fantástico, foi uma coisa marcante. E o Ricardo tinha dado a ideia, e foi um presente para Casimiro de Abreu, e que Casimiro de Abreu fez um projeto que foi aprovado e se tornou capital estadual do cicloturismo. Então olha que coisa. E lá já é uma meca realmente do cicloturismo, que para ali a gente vai para várias trilhas, né? E já tem o caminho de poesia Serrimar, que também ajudamos a formatar. Então, o que acontece? A gente tem uma riqueza aí, e eles fizeram praticamente o circuito de cicloturismo todo. Fizeram, exatamente, em 12 dias. Fizeram o mapa, eles têm um mapa digital, está compartilhado na nossa página, então tem muita coisa legal para fazer. Mas voltando à coisa do sal, do Caminhos do Sal, você vê como é que é importante. Quando você resgata o valor de uma história e de uma cultura como essa que a gente tem do salineiro, isso é uma riqueza. Aquela salina funcionando hoje, ela vale muito mais do que qualquer loteamento que você vai botar ali. Porque você tem uma preservação da cultura, mas a capacidade dela atrair um turismo altamente qualificado mundial para a região, não tem empreendimento imobiliário que vai pagar isso. Não tem. Fora que nós temos dados técnicos de pessoas altamente gabaritadas da nossa região e do estado do Rio de Janeiro e até do Brasil, que falam, meu amigo, se o fracionamento desses lotes continuar, o problema ao redor da Laguna de Araruama será horrível, porque não tem capacidade de sustentar um aumento de gabarito de construção. Isso. E nem de um adensamento da região. Não existe condição para isso. Muitos já lançaram a ideia, não, mas cada condomínio tem que ter a sua própria estação de tratamento. Vários condomínios que têm estação de tratamento hoje, as estações estão abandonadas porque não existe fiscalização suficiente para fazer o acompanhamento técnico daquela estação. São Pedro está tendo problema com isso, né? Aquelas novas edificações. Exatamente. Ali, né? Então a gente tem um problema que está sendo gerado e ele tem que ser pensado agora. A vocação da nossa região, ela é turística. O turismo é o novo petróleo do estado do Rio de Janeiro. E se ele trabalhar isso com muito carinho, royalty, né? com muita técnica, a gente vai ter aqui um estado que vai superar na América Latina como sendo o maior centro de atração turística. A gente tem já hoje, na nossa região aqui, no novo mapa do turismo, a nossa região está se destacando cada dia mais. Então a gente tem que investir nisso,
aqueles que estão atuando nos governos de cada município já estão ligados que a gente tem que trabalhar. A ideia do consórcio intermunicipal está muito forte e vai sair, e isso é fundamental para a gente fortalecer a região e fazer realmente aqui seja um lugar agradável para viver. A idade média hoje da nossa região aqui é 42 anos. O que está acontecendo? A idade média do brasileiro, a cada ano que passa, está aumentando, porque a taxa de natalidade está diminuindo, Perspectiva de vida. E a perspectiva de vida aumentando, mas na nossa região a gente tem uma coisa, a geração de emprego para as pessoas que são jovens e são daqui. Então, muitas pessoas que têm filhos adolescentes, o que eles estão fazendo? Mudando. Ele tem condição. Temos um amigo, um empresário grande aqui da região, que ele mudou para Brasília, ele tem as suas empresas aqui na região, mas ele mudou para lá e falou, cara, a minha filha não vai ter como viver aí. E eu não quero que ela toque a minha empresa, eu quero que ela faça outra coisa. Ele é muito bem de situação, mas ele foi para lá. Por quê? Você precisa de uma mentalidade do lugar diferente. Nós temos que atrair para a nossa região tecnologia de ponta, nós temos que nos tornar um novo centro de um polo de tecnologia e polo de turismo, porque não tem como o turismo crescer sustentavelmente sem um polo de tecnologia trabalhando junto. Você sabe muito bem disso. Sim, com certeza. Né? Então, e nós temos o Gustavo lá, que está com a gente na Condetur também. Sim, ele conheço ele. Muito interessante para isso. Excelente, né? O projeto do Gustavo. Eu quero trazê-lo aqui também. Isso aí. Nossa, uma pessoa muito qualificado. Altamente qualificado. E a ideia dele é fundamental. E se os governantes da nossa região, do município, eles se unirem o mais rapidamente possível, a gente criar um polo de tecnologia, a gente pode criar aqui um novo Vale do Silício. Todo mundo está sabendo, a inteligência artificial está vindo aí, não está vindo, está atropelando. A projeção para perda de empregos e vários tipos de profissões, ela está superando a expectativa. E mais rápido do que se imaginava. Muito mais rápido. Então, a gente tem que andar contra o relógio. Nós temos que andar... Cada dia perdido aqui é uma pessoa a menos. Nós temos hoje aqui na nossa região alguns jovens e adolescentes que estão sem nenhuma perspectiva. Nenhuma perspectiva. E eles não estão se qualificando. Para você sabe hoje, quem está fazendo obra, que está nos ouvindo aqui, sabe que para você arranjar um pedreiro hoje é um problema. Para você achar um mecânico bom, porque os jovens não querem mais essas profissões. Mas a gente precisa de pedreiro, a gente precisa de mecânico. Nós temos a Firjan ali em São Pedro, e no começo foi um problema sério, que você não achava aluno. Agora já está tendo equilíbrio. Mas vai ver a média de idade. Mas vai ver a média de idade dos alunos que estão lá. E sabe o que está sendo surpreendente no Brasil? Muitas pessoas de 65 até 75 anos estão voltando para os bancos das escolas técnicas. Estão se qualificando. Por quê? Os jovens não querem trabalhar, eles estão se qualificando para mexer em ar-condicionado. Um técnico de ar-condicionado hoje está ganhando muito bem. Um eletricista hoje está ganhando muito bem, e são essas pessoas que a gente precisa aqui. Porque um hotel não funciona sem um eletricista, com certeza. Sem uma pessoa que faça a manutenção. E nossa região, a gente, para receber bem esse turista que está chegando, e a cada dia mais, a gente vai ter que ter uma infraestrutura funcionando. Então você vê como as coisas, conexão Costa do Sol, como essas coisas se conectam. Isso. E o que é preciso a gente trabalhar: mobilidade urbana, sustentabilidade, ensino técnico fundamental, né? Então, todas essas coisas estão unidas para a gente fazer da nossa região aqui uma região que tenha um desenvolvimento sustentável, com sustentabilidade ambiental, cultural, econômica e social. É isso aí. As frentes que precisam ser trabalhadas para poder... É uma riqueza, né? Que a gente vai trazer para a própria cidade, né? Sim. Que é essa mão de obra qualificada, essas pontas todas interligadas, né? Uhum. Exatamente. E você tendo... temos pessoas que estão muito preocupadas com isso, né? Você vê a ADR, o trabalho lá do pessoal da ADR, a Ana Cláudia lá do Sebrae, um abraço para ela, o Ricardo Firjan, né? A equipe da ADR, né? Em todos os segmentos, seja na
na questão da educação, do turismo, da infraestrutura, né? Eles estão buscando justamente isso, nos ajudando e mostrando para o poder público que eles não estão sozinhos. Então, é justamente isso, é somar forças. Precisamos somar forças para poder ter um desenvolvimento. Eu acho que o caminho é esse, né, Elias? Exatamente. É a parceria. A tendência é essa, né? A conexão, a tecnologia ela nos proporciona isso. Você está automaticamente, você não precisa hoje em dia se locomover para fazer uma reunião com os secretários, com os prefeitos. Vai fazer tudo online, tá no seu gabinete ali, e você está indo contato muito mais próximo, agiliza, né? Então a gente tem que dar esse passo, né? E trazendo essas proposições, eu acho que o pessoal vai acordando. Porque na política, às vezes tem muita gente que chega lá, mas chega com uma visão ainda muito limitada, né? E quando vê o tanto de possibilidades que tem, vai abrindo a cabeça. Então, a gente trazendo isso aí, acho que é o caminho, né? Eventos como esse, projetos, né? E não se trata só do evento. O evento ele chama a atenção, né? Mas é o projeto todo consistente, né? A gente estava conversando sobre isso. O Conexão Costa do Sol é um nome que chama a atenção, tem um programa, mas ele tem uma abrangência. Uma abrangência, ele tem vários braços para fazer essa ligação do turismo melhor. Como eu falei, a gente está trabalhando com as embaixadas e para trazer um público diferente, levar isso aqui, por exemplo, eu vou levar, como é que a gente vai levar isso aqui agora? Vamos ter que levar para as embaixadas, porque com certeza é um atrativo para eles, que às vezes não sabem o que está acontecendo, não sabem que tem isso aqui. Então a gente precisa fazer com que essas informações cheguem, buscar esse turista que não é um turista que às vezes tem atenção para a nossa região, porque não sabe o que tem, né? Você tem que mostrar, você tem que ter o cardápio para mostrar. Exatamente. Senão, como é que ele vai procurar? Se isso não está relacionado, se as empresas de turismo talvez não estejam ofertando esse tipo de turismo, né? Então, eu acho que o caminho é por aí, com um projeto como esse, né? Que a gente vai fazendo, somando junto com o poder público para as coisas acontecerem. Exatamente. E muito bem você colocar essa questão de levar o produto e saber apresentar, né? A gente sempre se preocupou, e esse aqui é o nosso mago dos projetos, né? Onde a gente leva as nossas apresentações, tanto na apresentação física do projeto, quanto de forma digital. A gente leva isso, inclusive, nas feiras, né? Através do Navega. Ele é um entusiasta, um apaixonado pelo cicloturismo. É um crânio também disso aqui, né? Não é? Então, exatamente. As conexões. Ele tem essa conexão, ele bate nas portas lá em Brasília, ele participa das Expo, né? Da ABAV, e nós estaremos com ele lá. Ele nos convidou, já disponibilizou espaço para a gente vender o cicloturismo, porque aonde ele leva, né? É por isso que é importante falar, a importância de levar, de apresentar. Eles ficam encantados. Primeiro com a apresentação, e às vezes a pessoa não tem o tempo, não tem o material adequado para poder olhar, estudar e analisar. E quando eles veem o resultado, porque a gente manda um projeto não apenas apresentando o que pode acontecer, mas a gente se preocupa em planejar, fazer o projeto e executar. Então, todas as nossas apresentações, inclusive nós já participamos da ABAV, e a gente botou nos telões e as pessoas ficam paradas. Cara, não sabia que a região poderia fazer de bicicleta, porque eles chegam aqui, eles vão para o barco. Eles querem rodar as ilhas, mergulhar e para ficar na praia, e não sabe que tem essas belezas. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, até mesmo em Brasília, quando chegou lá no Ministério do Turismo, eles ficaram encantados. Falou, cara, primeira vez que eu vejo a região de vocês apresentar. O Rio de Janeiro não tem projeto de cicloturismo. Verba sobrou, porque não tinha projetos. Então, aí o Navega hoje, ele está com os nossos projetos todos, tanto de capacitação, quanto, né, de guia de cicloturismo, de mapeamento. O cicloturismo da Costa do Sol hoje, ele está totalmente capacitado, né, com pessoas altamente técnicas, inclusive com produções, com drones e tudo, de
de fazer a leitura do terreno, de mapear, de sinalizar, né? A sinalização ela é fundamental nesses projetos. E as pessoas às vezes ficam procurando projetos para poder mandar verba para cá, né? O próprio, alguns projetos nossos já estão na fila lá aguardando, porque o circuito, eles querem sinalizar o circuito. Ó, podemos, o QR Code é a nossa forma, mas sinalizar não é fácil, né? Se você acompanhar a Estrada Real, ele é todo feito no totem, num modelo, num desenho arquitetônico exclusivo, num concreto especial, e você, quando... Cada área que você passa, que você acha o totem, ele tem uma plaquinha contando de forma bem sucinta o que representa aquela região. Inclusive tem um totem lá que eu achei fantástico, que é onde a irmã que estava carregando Tiradentes, né? Ela sentou naquela pedra quando soube que o irmão estava morto, então o totem conta essa história. Aquele é um lugar, olha, altamente histórico. Mas quem que financiou aquilo? Banco do Brasil, Orucar, são grandes empresas. Visa, porque não é fácil, isso não é barato, não né? É barato, então, mas uma sinalização dessa não deve ser barato. Falando que botar os pontos elétricos também, acho que para e-bike, né? Sim. Você tem que ter o carregamento. As pousadas e hotéis, é bem complexo você preparar um caminho, né? Para você ter uma ideia, né? O Vale do Café lá em cima, Volta Redonda, Resende, aquela área ali para dentro de Conservatória, ali tem um circuito cicloturístico, né? Que até hoje as pessoas que envolvem entram em contato conosco pedindo ajuda, porque tem essa dificuldade de concluir, porque é muito trabalhoso, né? Você tem que ter verba, porque, por exemplo, o CIDENF, quando convidou o circuito para fazer o mapeamento, por causa da nossa expertise, falou: olha, descobrimos no estado do Rio todo, só vocês conseguem fazer. Como é que você faz isso para a gente? Eu falei: cara, eu tenho que ir para aí ficar 6 meses. O quê? Falei, não é um trabalho fácil. Eu preciso ficar aí hospedado, combustível, alimentação, toda a estrutura, a equipe. A gente precisa o GPS, entendeu? Você precisa ter um GPS com um sinal exclusivo, onde você precisa pagar para ter um sinal melhor. Então, isso tudo você vai botando na planilha de custo, tanto, não tem como. Ou seja, então é difícil. Como que a gente consegue? Através de parceiros ou buscando incentivos do governo federal, através de uma emenda parlamentar, né? Através de projetos que eles liberam. Então a gente corre atrás disso para poder fazer o melhor. Mas enquanto isso a gente vai fazendo do nosso jeito, a gente faz, não deixa de fazer acontecer. Vai melhorando o carro com ele. Troca o pneu. Exatamente. E você tocou num ponto importante. Como é que está o apoio político? Aí eu não estou falando só das prefeituras, estou falando lá na Câmara, né? Sim. Se já tem alguém apoiando, né? Isso é muito importante, é muito pertinente essa sua pergunta, e como veio de você, eu gostaria até de mandar um abraço aqui para o Josias, que hoje está secretário de Mobilidade de Cabo Frio. Josias da Suel, né? Ele é vereador e pegou esse desafio, né? E ele conta com a gente lá para auxiliá-lo, a gente está com ele fazendo um trabalho fantástico também, e ele foi o idealizador do projeto de lei que hoje já é lei e está no calendário oficial, que é a Volta Internacional da Laguna. Ele nos dá total liberdade de criar projetos e ver a viabilidade para facilitar o acesso da bicicleta em todos os cantos. Então tem projetos muito fantásticos lá acontecendo, e que eu torno a falar, num futuro muito próximo vai ser uma realidade. Ou seja, muitos não sabiam, e inclusive eu, que a Secretaria de Mobilidade era capaz de produzir tanto, e a gente vê que tem condições, com pessoas altamente técnicas, capacitadas para realizar bons trabalhos, e é isso que está acontecendo, né? O prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho, né, acredita, ele dá total autonomia para trabalhar, traz projetos, traz os parceiros, traz para a gente conversar, e ele abraça, ele cai dentro, né?
E a gente tem acesso aí aos outros municípios. Então, essa sua pergunta ela é fantástica, porque a gente tem uma aceitação 100% nos 16 municípios. A gente mesmo a eleição passada, quando mudou no meio do projeto do cicloturismo, os que entraram, vem cá, que legal, parabéns, está funcionando o circuito aqui, parabéns para vocês aí. O que precisar aqui, se colocam inteiramente. E é muito legal que não é só uma secretaria, só o turismo, só a cultura, só a mobilidade, né? A gente lida com a guarda municipal, que são pessoas fantásticas, que auxiliam, que é um trabalho que eles não aparecem aí quando os cicloturistas estão, mas eles já sabem recepcionar, eles orientam, eles conseguem identificar já em qualquer dos municípios. Olha, você é cicloturista, o circuito passa aqui, o QR Code está ali, entendeu? Legal. Então é muito legal. Então, falta realmente, na minha concepção, eles se unirem, porque cada um é aquela história, né? Como você montar um quebra-cabeças, né? Cada pedacinho tem a sua cor diferente, tem a sua arte, mas quando se junta, forma um belo quadro. E esse é o nosso objetivo, né, Elias? A gente não vai sossegar enquanto essa região não decolar através desse consórcio intermunicipal, né, que já tem, eu já estive acompanhando, né, o doutor Serginho junto com alguns prefeitos já estão pensando nisso que a gente sempre sonhou, a gente falou com ele, a importância de criar-se um consórcio, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Não vai, né? Por isso a minha pergunta, porque como eu fiquei muito tempo em Brasília, a gente tem acesso para chegar lá nos deputados federais, né, para que isso seja fundamental. Comece um debate para levantar verba, para facilitar e alcançar, né, e prospectar mais rápido isso aí. Né? Exato. Então... E vale a pena colocar, porque temos o Caminhos do Sal agora começando dia 16. Cara, e todos os municípios, quero mandar um abraço a todos aqui. E se eu for falar o nome, eu posso até cometer o erro de esquecer, né? Mas Iguaba, Araruama, Araruama eu ainda vou estender ali para a Praia Seca, que eles têm um carinho muito grande pelo circuito, Arraial do Cabo, São Pedro, estão sendo assim abnegados no lançamento, né? Como eles estão super felizes. Então, a gente vê que é possível, né? A gente tem que realmente insistir. E a gente, no início, tinha dificuldade de acesso e hoje eles veem realmente que a gente está ali com um propósito, né? Que é o desenvolvimento regional. Então, hoje as portas são abertas. Se a gente passar mensagem essa hora, eles respondem prontamente, atendem ligação. Coisas que às vezes as pessoas falam, político está isolado. Não, pelo contrário, cara, parabéns a todos os municípios, né? Todos os 6 da volta da laguna aí, né, que compõem a laguna de Araruama, e os outros 9, né, os outros 10 da Serra, né, os outros que a gente fica um pouco afastado, mas a gente não deixa de dar atenção, né, como Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Silva Jardim, Conceição de Macabu, do circuito são 16. Né? Então, a gente tem uma afinidade muito grande, porque eles sabem, né, que a gente está ali, é importante a gente colocar, a gente nunca foi, nunca e não iremos de pires na mão, precisamos de dinheiro para fazer, não. A gente executa, mostra, a gente só quer que vocês cuidem para gente. Sim. Vocês cuidam para gente? Deixa com a gente. Parceria, né? Parceria. Entendeu? Cuida para gente e todo mundo, cara, é muito legal você ter tocado nisso, porque a gente recebe mensagens no WhatsApp direto. Cara, tem um grupo aqui, chegou um ônibus onde eu vou botar, tem lugar tão pequenininho que nem o ônibus consegue fazer manobra. Né? Olha, só para ilustrar isso que você está falando, Bicuda Pequena. A gente, quando foi fazer o mapeamento ali, vai passar o cicloturismo aqui? Vai. Pô, se for botar o QR Code, vou colocar. Ficou 1 ano, aí fizemos o encontro. Quando nós voltamos, falei, vamos voltar nesse restaurante onde nós colocamos o QR Code para levar o grupo para almoçar lá. Quando nós chegamos, ele falou, que legal. Sabe aquele prato de interior, onde todo mundo, aquele prato com a galinhada, e ela falou assim,
Eu queria agradecer muito a vocês, porque agora nós estamos saindo daqui, conseguimos um lugar maior na Beira-Rio, estamos nos preparando para botar e guardar as bicicletas nos quartos, no meio do mato, no meio do estradão. Então, quer dizer, não tem preço isso, né? Ah, você não vai pagar, não. Eu falei, eu vou pagar. O crescimento sustentável dessas micro-regiões é o nosso principal objetivo, né, Elias? Faz parte do nosso slogan, né? O crescimento sustentável e é isso que a gente busca, cara. Então não tem preço isso. E aí o poder público vê, fala, cara, os caras são fantásticos. Mas por quê? A gente não chega lá com um projeto, o projeto é 80 mil reais. Não, não existe isso. Isso aí, o trabalho graças a Deus, a gente se preparou para poder fazer essa realização. É o legado. Sim, eu digo que é o legado que o cicloturismo vai deixar. Que eu falo, amanhã depois eu e o Elias não estão mais aí. Pô, que os caras que inventaram isso, tem um vídeo perdido lá do Marco, que os caras foram lá e o negócio está funcionando até hoje. Né? É isso aí. Isso aí que é importante. Esse é o legado. Também acaba que também não fica vinculado a uma administração. Não. É de todo mundo. Para todo mundo, né? Tem prefeitos que pedalam, né? Encontra a gente no meio do caminho, vai ter o Caminhos do Sal. Já descobrimos que tem prefeitos que vão estar pedalando, tem secretários que vão pedalar com a gente. E vou te falar uma coisa, só da gente nas secretarias apresentar o projeto, quando a gente volta para coordenar tudo, a passagem dos cicloturistas lá, a pessoa lá, Ricardo, comprei bicicleta, vou fazer também. Comprei capacete, comprei tudo. Você pode indicar uma bicicletinha para começar? Não quero bicicleta cara, não. Cara, não tem preço isso, né? Porque, vale a pena a gente colocar, vou até deixar para eles. O que representa uma bicicleta em termos de saúde? Olha, cada pessoa pedalando é um a menos na UPA. Pô, não é verdade? Com certeza. Né? Cada pessoa fazendo atividade é um menos na UPA. Então, realmente, muita gente hoje está pedalando por causa da ideia e porque se apaixonou por pedalar. Tem gente que já vendeu carro e está andando só de bicicleta. Mas você tocou num ponto muito importante sobre o Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? E realmente é muito importante a gente ter esses contatos lá para as pessoas perceberem a importância daqui. Nós temos vários políticos do estado do Rio de Janeiro que, na verdade, eles ainda não sabem o que está acontecendo aqui em termos dessa transformação de um turismo, de ecoturismo. E como é importante isso para o estado. Não é para a nossa região, não é para o estado. O estado todo, né? É para o estado todo. Porque agora a gente tem a margem equatorial, que é a nova fronteira do petróleo que está lá no norte e nordeste. Então, os nossos poços aqui, eles já são poços maduros. E muitos já estão sendo desativados, etc, etc. Alguns com um pouco de sobrevida. Mas, naturalmente, a vida do petróleo é assim. Depois de um certo tempo, aquela exploração vai mudar um campo. Esses campos vão ser abandonados. E esse royalty que já diminuiu pra caramba, vai diminuir ainda mais. E vai sumir. E depois? Então, muito do dinheiro que já entrou de royalties para nossa região não foi aproveitado. A gente tinha que ter aqui realmente que tinha que ser uma Suíça. O asfalto tinha que ser um vidro. As escolas, tinha que ser tudo maravilhoso. Mas nós perdemos essa chance. Agora nós temos que aproveitar a do turismo. Essa a gente não pode perder. Esse bonde está chegando na estação, a gente tem que pegar a nossa malinha, nós temos que embarcar nesse bonde com vontade, com força. E aí agora a gente tem que mobilizar toda a nossa representação política lá em Brasília. Você está certíssimo. A gente tem que fazer esse contato, temos que marcar reunião, temos que mostrar esse projeto, porque assim como todos daqui estão apaixonados, eu tenho certeza absoluta que eles vão apaixonar lá. Até mesmo quem não é do estado do Rio de Janeiro, que ama pode levar a ideia para outro lugar. Pode levar a ideia para outro lugar. Né? E veja bem que um Brasil com esse potencial de turismo que a gente tem, e um exemplo muito legal que a gente tem é Bonito. Bonito é uma referência em ecoturismo e do que saiu, do que era para o que é hoje. É uma referência nacional de ecoturismo 100% sustentável. Desde manejo de lixo, e etc., de resíduos, e do controle do turismo, da preservação do meio ambiente. É o que a gente tem que fazer aqui. Olha que grave o que aconteceu na nossa região aqui com a Laguna de Araruama. Todo mundo entrou em choque. Não teve estudo de impacto. O pessoal do setor hoteleiro assustou. Caramba,
Nosso cartão postal não pode morrer. Teve restaurante que fechou, né? Teve casas que foram abandonadas porque a pessoa não tinha como ficar lá por causa do mau cheiro. Então, isso é um resgate importante. Isso não pode ser colocado para baixo do tapete. Sim. Isso tem que ser levado à tona e falar, meu irmão, esse patrimônio aqui, maior laguna hipersalina em estado permanente do planeta. Isso aqui é um patrimônio que não tem preço. Nós temos aqui um geoparque, nós temos aqui os estromatólitos, que são organismos vivos que estão dentro da laguna, e especificamente lá em Araruama, na Lagoa Vermelha, que mostram a idade geológica da Terra. Vem cientista do mundo inteiro para estudar esses estromatólitos. Eles são usados até pela Petrobras para exame das camadas de petróleo, para pegar histórico do lugar. Então a gente tem uma riqueza aqui fenomenal. Isso não é divulgado. Não é divulgado. Impressionante, né? Se você estudar estromatólito hoje, fala cianobactérias, não sei o que, papapá. E você vê a riqueza daquilo, que são as camadas ali, daquele negócio que levaram milênios, e ali conta a história desde o ar da nossa região, o que já teve aqui até a condição do mar, aonde o mar já foi, aonde o mar já veio, que tipo de ser que vivia aqui. Cara, ali tem um arquivo fantástico no estromatólito. Então, olha que riqueza que a gente tem. E aí eu pergunto, essa história está sendo falada no ensino fundamental? Não está. Com certeza não está. As pessoas, os nossos alunos aqui sabem o que é geoparque. Os nossos alunos sabem o que é preservação do meio ambiente. Então, olha, nós fizemos um projeto junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que é exatamente levar a capacitação de você andar dentro da cidade, nisso no lado da mobilidade, para orientar a criança. Mas essa parte histórica, cultural, geológica, tem que estar no nosso conteúdo programático, porque esse menino que está aqui, ele tem que amar essa região, assim como a gente ama. Nós amamos, você ama isso aqui. Nós somos apaixonados por esse lugar. Mas e essa geração? O que eles entendem daqui? Exatamente. Né? Eles entendem como o Américo Vespúcio veio aqui e desembarcou, qual a história dos índios aqui na nossa região, dos tamoios, né? Eles sabem dos nossos sítios arqueológicos aqui, dos nossos tambaquis. Cara, a gente tem uma história riquíssima. E veio um amigo nosso, o André, lá de Portugal, e falou, cara... Aqui a gente é apaixonado na Holanda pela história do pau-brasil. Vocês não contam nada do pau-brasil aqui. É impressionante isso, né? Então, olha o que nós estamos deixando. Aqui era uma floresta imensa de pau-brasil. Nós temos que trazer isso agora. Com certeza. Nós temos que resgatar um monte de coisa que está aí. E isso eles querem ver. Eles querem ver aqui, quer chegar uma florestinha de pau-brasil, assim como em Porto Seguro eles começaram a replantar. Nós temos alguns mudas de pau-brasil ali perto do canal do Itajuru, né? A gente tem algumas ali, mas não estão nem demarcadas. Tem gente que passa por ali e não sabe nem que aquilo é pau-brasil. Ele tirou foto em todos, até que estava sem folha. Olha só. Nós o levamos para pedalar, né, junto com outro amigo nosso, o Wagner, que é um amigão também, e que inclusive nos colocou em contato com o André. E a gente foi pedalar, levamos lá para a chamada, entre aspas, Gruta dos Escravos, né? E ficamos ali, a gente ficou ali, ele falou, meu Deus, que coisa E achou um pau-brasil lá no meio. Achou pau-brasil lá no meio. Então, a gente tem uma riqueza fenomenal que as pessoas que moram aqui não conhecem. Então, a gente tem que resgatar isso. E começa no ensino fundamental, que as crianças vão ensinar para os pais. Com certeza, a história é muito rica. A gente precisa botar isso aí para ser divulgado, não só aqui, né? Para o mundo inteiro, mas aqui também para valorizar, o pessoal valorizar suas raízes, né? E quem sabe isso aí, com o advento da tecnologia vindo, a gente trazendo outros projetos, vai fazendo com que o pessoal não pense em sair, pense em ficar e justamente. Né? Viver Vou pegar até um ganchinho seu aqui, que é muito legal, sobre a tecnologia. Então, hoje você tem os totens eletrônicos e você chega ali com o QR Code, você pode bater o QR Code ali e ali você escolhe que tipo de história que você quer que conte.
e ali ele vai passar um filme, e hoje é até fácil fazer com inteligência artificial, contando a história. Eu posso fazer uma simulação de Américo Vespucci chegando aqui, isso aqui tudo cheio de pau-brasil. Olha, falando vendo a história acontecendo ali. Ele pode ver Darwin caminhando por aqui, né? Andando. Então, a gente pode fazer um turismo imersivo em que a pessoa vai saber, eu fico arrupiado só pensando num negócio desse, cara. Pode fazer um turismo imersivo. É por isso que essa história que o Telo falou, o Ricardo falou, lá de conservatória, é tão importante, porque você é jogado no meio da história. Então você... É fantástico. É muito bom. Fantástico. Você vive a história. Muito legal. A gente vai ter que marcar um outro dia para continuar esse papo, porque tem muita coisa, né, para ser falada. Né? Mas é legal, é coisa rica, né? Sim, sim. Então o Cazé já tá com sono ali, né, Cazé? O Cazé já pediu uma pizza para nós. Galera, eu vou agradecer só os apoiadores aqui rapidamente. Queria agradecer o Zé da Pousada do Canal, que é um parceiro aí desde o primeiro programa também, está junto com a gente. Ele tem um projeto muito bacana que é o ecoturismo, né? Putz, esqueci o nome do projeto agora. Mas, daqui a pouco vai lembrar. Daqui a pouco olhamos. Que é um projeto que está parado, mas que eu vou cutucar ele aí também para a gente voltar com esse projeto. Isso aí. Que leva nos parques, né? Que leva lá no Mico Leão Dourado, leva a criançada para conhecer, leva a galera. Sim. Ninguém conhece, né, cara? Ninguém sabe. Mas... Então nós temos que voltar com essas coisas. Então, Zé, um abração. Um abraço para o Renato também, da Hellfire, com o nosso parceiro aí, e chegou junto aí também da loja de suplementos, esteve aqui também, com o Guilherme da Dr. Surf, né? Nossa fábrica de prancha aqui, tem a maior loja de surf aqui da região. Também a Cláudia, esposa dele, a Dona Ótica, tem uma ótica de container lá dentro também da fábrica, muito legal também. Outra parada também, não. E é um casal fantástico, um casal que apoia. Desde que eu cheguei na cidade aqui, fui procurar eles, só conhecia do Instagram, a galera muito bacana. Mas o que faltou aí? O Ribas, né? Vitor Ribas. O Vitor vai ter o evento dele, acho que é dia 23 e 24, né? Você chegou a ver aí, Cazé? É 23 e 24, né? O evento dele, né? Vai ter um evento aqui que não deu pra gente botar no vídeo nesse programa, mas eu vou botar no próximo. Ele mandou pra mim muito em cima também. Mas quem que falta agora? Deixa eu ver se estou esquecendo. O nosso grande chefe, né? O Cláudio Peters, do Alto Sushi, né? Que esteve aqui também no programa passado, foi ele e Vitor Ribas, né? Também é um parceiro nosso aí, também é outra história ali maneiríssima de contar também. Bacana a história de vida dele, né? E faltou mais não, né? Foi, acabei de falar do Cláudio Peters, pousado do canal. Ribas, Hellfire, Dr. Surf e Dona Ótica. Pronto. Estão falando de todo mundo. E, galera, obrigado. Um prazerzão esse papo aí, rico demais. E com certeza teremos outros papos aí. Vamos tocar os projetos. Vamos ver esse negócio de Brasília aí. E você está convidado para fazer a volta da Laguna pedalando. Vou ter que ir. Vamos nessa, vamos botar aí para. Isso aí. Não consigo fazer o percurso todo, não. Você vai fazer, não é bike, você vai ter uma experiência. Pronto, vamos tentar isso aí. Vamos lá, né? Com certeza, vamos sim. Mas consegue ser. A gente que agradece essa oportunidade, viu, Marcão? O prazer é meu. Muito legal. E os eventos estão acontecendo, continuando aí falando rapidamente sobre a Volta Internacional da Laguna. Inclusive, quem não tem muita experiência também pode fazer, porque a gente tem toda uma estrutura com ônibus, com fruta e suco, água dentro do ônibus. Legal. Se você cansou, pedalou 30 quilômetros, cansou, você sobe para os ônibus, põe a bicicleta, descansa, anda mais 30 dentro do ônibus, depois você desce e continua. Bacana, ou seja, ninguém fica para trás. Então, esse é o recado da Volta Internacional da Laguna, Caminhos do Sal chegando, e é sempre um prazer estar aqui, quando precisar, amigo. E vamos marcar, só chamar. Eu vou te passar, depois que você marcar tudo que vocês forem fazer, marca que a gente vai replicar, vai divulgar também. Ótimo. Né? Tá ótimo. É para ajudar, esse projeto é muito bacana, cara. Tá ótimo, amigo. Mais uma vez, obrigado aí, equipe toda sua aí, tá? Tamo junto. Obrigado, Cazé. Um abraço pro Hélio também, nosso parceiro aqui da OK TV, tá fortalecendo com a gente aí, beleza? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.